Vamos dar início, então, ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 22 de maio de 2024, uma quarta-feira, são 19 horas e 34 minutos na cidade de Jaú. Nós estamos transmitindo o nosso encontro de estudos em nome e em homenagem à Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Estamos estudando no referido livro, capítulo 2, Penas e Gozos Futuros, no subtítulo de número 3, Intervenção de Deus nas Penas e Recompensas. A questão é de número 963. Lá pelo YouTube nós não temos ninguém e pelo Facebook nós temos a Marlene Branco e a Dercy Barros. Uma boa noite a elas. Muito prazer tê-las conosco. Aqui pelo Google Meet, o Alexandre e a Érica conosco. Muito bem, vamos lá então. Na questão de número 963, Kardec pergunta aos espíritos superiores o seguinte: Deus se ocupa pessoalmente de cada homem? Não é ele demasiadamente grande e nós muito pequenos para que cada indivíduo em particular tenha a seus olhos alguma importância? Resposta dos espíritos superiores a Kardec: Deus se ocupa de todos os seres que criou. Por menores que sejam, nada é demasiado pequeno para a sua bondade. Quer dizer, contrariando todas as ideias filosóficas e religiosas da época de Kardec e da nossa época também, não é? Deus cuida, sim, de cada um de nós de forma particular. Ele sabe o que vai no nosso coração. Ele sabe, aliás, exatamente o que vai nos nossos corações. Ninguém é capaz de enganar a Deus dissimulando uma atitude ou um pensamento ou um ato, não é? Nós não podemos, com ele nós não usamos, aliás, não é só com ele, com os espíritos também. Nós não usamos de hipocrisia, como nós nos utilizamos com os outros encarnados, mostrando uma coisa e fazendo outra, né? Dando a mão por um lado e dando um tapa pelo outro, né? Que é muito comum aqui no nosso mundo, né? Há homens realmente muito perversos que utilizam desse subterfúgio da hipocrisia para prejudicar, falar mal, atormentar a vida das pessoas e etc. E assim não acontece com Deus. Nós não somos capazes de enganá-lo. Ele é nosso Criador e as pessoas precisam sempre lembrar disso. Nós não estamos aqui por acaso, nós fomos gerados do nada, como querem alguns materialistas, não é? Simplesmente aconteceu lá um raio de sol, de calor que incidiu em cima de um ser, né? De uma célula, essa célula se transformou em duas, etc. Isso não existe. Nós somos criados propositalmente com inteligência e pensamento para nos desenvolvermos, para alcançarmos os píncaros da glória, ou seja, o mais alto posto da felicidade que um espírito possa alcançar, que é o de espírito puro. E todos nós chegaremos lá, indistintamente, porque este é o desejo do Criador. O Criador deseja que todos os seus filhos sejam infinitamente felizes, no mais alto grau do significado desta palavra. É preciso confiar nisso, porque se o homem não confiar nisso, ele fica perdido, não é? Diante daquilo que ele vê no nosso mundo. São tantas sombras lançadas sobre a nossa vida, que o homem que se deixa levar por isso, ele se deixa envolver por essas sombras e acaba não vivendo aquilo que ele poderia viver já desta vida, né? Manter a sua consciência tranquila, manter o seu rumo reto, rumo certo, confiando irrestritamente no Criador, independentemente do que aconteça à sua volta, né? O maior exemplo disso foi Jesus de Nazaré, né? Que foi dado a ele o pior de todos os castigos. Ele foi imolado numa cruz que era dada aos piores dos piores da época dele. O romano só crucificava o que realmente não prestava, o pior dos piores. E Jesus, que não devia absolutamente nada, foi colocado naquela cruz e, de forma resignada,
pediu que Deus perdoasse a todos, porque eles não sabiam o que estavam fazendo, não sabiam mesmo. Né? Não sabiam mesmo. Ignorantes, como muitos até hoje, né, não sabiam o que estavam fazendo. Eu queria fazer um comentário sobre o que você acabou de falar. Claro. Se as pessoas tivessem o mínimo esclarecimento, a mínima informação de como funciona a realidade espiritual, elas aprenderiam que Deus julga pela intenção. E quando nós falamos sobre isso, o materialista ele entra em parafuso, né? Ou pela falta de conhecimento, pela falta de esclarecimento, ou porque não quer ouvir isso, né? Porque, como você já falou inúmeras vezes, ele fica desnudado perante a realidade espiritual, né? Então, a partir do momento que Deus julga pela intenção, todos os espíritos, os bons espíritos, os que estão à sua volta, sabem o que você está pensando pela tua intenção. Então, é simples de nós compreendermos isso. E seria tão bom se as pessoas mudassem a sua forma de agir, né? Porque sofreriam muito menos, né? E passariam perrengues muito menores, né, Luiz? Sem dúvida. O grande problema do homem é realmente a ignorância. E uma coisa chamada paradigma. Né? O sujeito está ali no quadradinho dele e não quer sair daquele quadrado. Essa é a verdade. A gente tem que quebrar os paradigmas, sobre todos os aspectos, em todas as coisas. É preciso inovar. Né? E eu não estou falando aqui da gente inovar por querer ser inovador, absolutamente, mas estar sempre aberto, ou seja, o que Kardec chama de ser positivo. Não ter ideia pré-concebida a respeito das coisas. Porque se o sujeito se aproxima para aprender alguma coisa com ideia pré-concebida, ele não vai aprender nunca. Né? Então nós precisamos estar abertos. Espera aí, não presta, espera aí, vamos conhecer. Não é isso? Vamos ter contato e vamos conhecer. Não, realmente não presta mesmo, não quero isso para mim. Ou então, espera aí, não é bem o que eu pensava. Eu conheço, nós temos na família um sujeito muito doce, que é primo da Yara, chamado Mário. E o Mário era um cara, para vocês terem uma ideia, ele era caixa do Banco do Brasil. No tempo que se recebia a aposentadoria pelo Banco do Brasil. Uma época lá no Brasil que o INSS pagava a aposentadoria pelo Banco do Brasil. E quem recebia aposentadoria naquela época era gente de 60, 65 anos para cima. E ninguém queria trabalhar com esse pessoal. Ninguém queria trabalhar, especialmente na cidade em que ele morava, que era uma cidade relativamente pequena, onde o pessoal ia, o pessoal da roça, o pessoal do sítio e tal, ia lá para receber aposentadoria, eram pessoas lentas, pessoas de difícil raciocínio, enfim, tinha lá os seus... E ninguém queria trabalhar. Quem colocava para trabalhar com o pessoal? O Mário. Então o Mário, no final do ano, ele ganhava galinha, porco, ele ganhava pato, ele ganhava milho. O Mário era esse tipo de cara. Né? O cara, realmente, quando eu falo doce, eu falo nesse sentido. Afável, sabe? Uma pessoa extraordinária. E o Mário, católico de carteirinha, mas católico assim, católico realmente daqueles apostólicos romano, corintiano, e não saía do quadrado mesmo, ele estava ali. Bom, o Mário aposentou. O Mário aposentou e nós tivemos uma festa que reuniu toda a família Caricati, que a Yara, por parte de mãe, é Caricati, o nome dela é Caricati Rufino, sobrenome dela, e por parte de mãe, ela sendo Caricati, foi convidada para essa festa, e eu participei da festa também como marido dela. E o Mário estava presente. Ele contou para mim, eu me aposentei, fui estudar filosofia. Falei, eu quero te parabenizar. Falei, parabenizar? Por quê? Ele falou, porque o espiritismo, eu não sabia o que era espiritismo. Eu tinha um preconceito em doutrina espírita que você não faz ideia. Aí eu comecei a estudar filosofia. Quando eu falei para o meu professor de filosofia, não presta, ele falou, vamos examinar. Falou, vamos conhecer. Depois que nós conhecermos, aí você vai ter uma opinião abalizada a esse respeito. Eu estou falando especificamente da doutrina espírita porque ele, sendo católico, não admitia, em hipótese nenhuma, a doutrina dos espíritos. Então é isso. Isso vale para qualquer tipo de ideia. Nós precisamos abandonar
aquela ideia que é originária na nossa família, de avô, de avó, tios, pais, etc., para sair do quadrado, sair do paradigma. Examinar. Porque quanto nós perdemos não fazendo isso? E perdemos muito, né? Aliás, perdemos muito. Quando a gente é preconceituoso, se perde muito, né? E Deus sempre abre essas portas para que nós venhamos a adquirir conhecimento. Porque o conhecimento é a base do progresso do espírito. Não tem outra maneira. Estamos aqui para adquirir conhecimento, né? Esta é a base do nosso progresso. Desenvolver a inteligência e o pensamento. A Aparecida André Reis está conosco. Obrigado pela sua presença, Aparecida. Seja bem-vinda. Ela deu uma boa noite a todos aí, estou retribuindo. Vamos lá na questão de número 964. Pergunta Kardec aos espíritos superiores o seguinte: Deus tem necessidade de se ocupar de cada um dos nossos atos para nos recompensar ou nos punir? Quando ele fala em punir, ele está se utilizando da linguagem da época, que a França era dominada pela Igreja Católica, e na Igreja Católica eles adotam a ideia de punição. E nós sabemos, como espíritas, estudiosos da doutrina, que Deus não pune ninguém, e nem perdoa também, ele ama. Ele não precisa nem perdoar, nem punir ninguém. Ele simplesmente ama, ele deixa aos seus filhos o caminho aberto, o caminho livre. Ele que vai entender, não é? Porque, aliás, a nossa consciência é o aguilhão do espírito. Depois que nós desencarnamos, não existe carrasco pior do que a consciência. É o pior dos carrascos. Principalmente depois de desencarnar. Já durante a vida, tem muita gente que ao final da sua vida, ou lá pela metade para frente, começa a sentir o peso da culpa e tem seríssimos problemas para viver, né? Mas como desencarnado, como espírito, ele tem aí realmente um senhor de um carrasco nele mesmo, que é a consciência. Então ele não precisa nem punir e nem perdoar, simplesmente amar e dar a seus filhos toda a oportunidade necessária, as oportunidades que nós precisamos, e todos nós temos. É que a maioria não confia nisso, né? Ah, não, eu vejo a vida de fulano nasceu com aquilo voltado para a lua, porque ele ganha tudo, o dinheiro vem na mão dele, ele não precisa fazer esforço. Mentira, não existe nada disso, né? Basta que nós arregacemos as mangas e vamos em busca. E todo mundo consegue, o trabalho vence tudo, não é? Não existe nada que venha pela sorte, pelo acaso, né? Tudo é fruto do trabalho, do empenho, da dedicação, bom ânimo, coragem, que nós tenhamos em buscar as coisas, né? Buscar as soluções para a nossa vida. Então, ele segue perguntando o seguinte: a maioria desses atos não são para ele insignificantes? Resposta dos espíritos superiores: Deus tem as suas leis. Prestem atenção nessa resposta, porque ela é reveladora, que regulam todas as vossas ações. As leis de Deus, as leis naturais, elas foram instituídas para permitir a vida no universo. Não é só aqui no nosso mundinho, não. No mundinho azulzinho, como falou o astronauta lá, que está perdido no espaço, jogado no espaço. Um mundinho pequenininho, que comparado a outros mundos é quase que insignificante, um grão de areia no universo, né? No universo, todos os espíritos, a vida de todos nós é regulada por essas leis. A principal delas, a principal de todas elas é a imortalidade. A imortalidade do espírito. Lei que Jesus trata de divulgar durante a sua passagem pela Terra incessantemente. Ele faz da divulgação desta lei o escopo, o ato principal do seu trabalho. Confie nisso. Confie que você é um espírito imortal. Saiba disso. Você nem está aqui por acaso e nem vai acabar a sua vida no momento da morte do corpo físico. A sua vida prossegue. A sua vida é infinita. A partir do momento que você é criado, a sua vida é infinita. Isso é que nos distingue do Criador. O Criador é o ser incriado, total, totalitário, amplo. Não é? Nós não, nós somos criados. Mas a partir do momento que nós somos criados e nos tornamos uma individualidade, a nossa vida é como a dele, infinita, imortal.
Não é? Nós não somos eternos. Eternos é somente Deus, que é absoluto. Não é? Nós somos imortais, mas somos imortais. Estamos aqui não somente para viver, mas para aprender todas as coisas, a amar, a perdoar, a errar, a aprender com os nossos erros, principalmente. Né? Esse é o grande, vamos dizer assim, o grande atalho da vida. Né? Aprender com os próprios erros. Eu digo atalho por quê? Porque você aprende muito mais com os erros do que com os acertos. Então se corta caminho por aí. Né? Poxa, eu errei, eu precisava ter feito diferente. Né? E isso é o que ensina realmente a todos nós. Então o Criador é magnânimo em todas as suas coisas. E as leis de Deus são absolutas. Elas são iguais, eternas, desde toda a eternidade e absolutamente perfeitas. Não existe imperfeição nas leis de Deus. Né? Imortalidade, reencarnação, evolução, livre-arbítrio e causa e consequência. Essas são as 5 principais. São as leis que regem a vida do espírito pela sua imortalidade. Para sempre. Nós somos regidos por essas leis. Né? Não existe o acaso, né? Como muita gente pensa. Não, eu rezo para o meu filho todos os dias, quando ele sai para ir para a escola, eu rezo todos os dias para ele. Então, quando ele sai para trabalhar, eu rezo pelo meu filho. Você acha que a sua vizinha também não faz o mesmo? Faz a mesma coisa. Então, por que um morre no caminho e outro não? Ah, não, Deus está me castigando. Absolutamente, não existe castigo. É a lei de causa e consequência que rege as nossas vidas. Falta ao homem o quê? A confiança na imortalidade do espírito. Porque se confiasse nisso, saberia que não teria perdido nada, apesar da dor da separação, que é uma dor terrível, eu concordo. E legítima, uma dor legítima. Não é? Mas não existe perda. Ele era um espírito antes de encarnar na sua família. Ele já era um espírito imortal. E ele continua agora, depois do desencarne, um espírito imortal. E com uma vantagem muito grande. Por essa proximidade que ele teve com você, seja você mãe ou pai, ele vai continuar a participar da sua vida de uma forma muito mais intensa que se ele estivesse encarnado. Mas o que faz o homem? Se lamenta, dá com a cabeça na parede, se suicida, faz um monte de bobagem, sendo que se ele tivesse o conhecimento e confiasse em Deus, a coisa seria completamente diferente. Nós saberíamos dessa verdade e confiaríamos nessa verdade. Imortalidade da alma e reencarnação. A reencarnação é a chave de todas as coisas que muda o critério através do qual nós julgamos a vida. Como é que pode um com 2 anos de idade tocar Mozart no piano? Eu não sei nem sentar no piano. Como é que pode um garoto de 2, 3 anos de idade tocar Mozart, Bach, Beethoven no piano? Ah, não, Deus privilegiou ele. Peraí, então ele deixa de ser Deus. Porque ele está sendo parcial. Ele está dando a um aquilo que não deu a outro. Se Deus é parcial, ele deixa de ser justo. E se ele perde uma de suas qualidades, ele deixa de ser Deus. Raciocínio simples, lógico, claro, objetivo. Não tem segredo, não tem nada que leve ao homem a pensar de outra maneira. Se você confia em Deus, você tem que confiar na sua justiça perfeita. Nas qualidades dele, não como um Deus parcial, que julga, que pune, que condena, que perdoa, que ama, porque aquele deu mais, o outro deu menos. Não, são leis que desde toda a eternidade foram criadas para reger a vida no universo. É tão simples isso. E não estamos falando aqui de religião. Quantas vezes eu toquei no assunto religião? Nenhuma. É ciência pura. É ciência pura, basta com o conhecimento. Lei é sempre ciência, não é? Pois não, Alexandre. Mas é o que você falou, você não tocou no assunto religião, porque o Espiritismo nos proporciona o esclarecimento. E através do esclarecimento nós adquirimos conhecimento. A partir do momento que as pessoas não buscam
o devido esclarecimento e são esclarecidas pelos religiosos, aí está feito o problema, né? Que é o grande problema da humanidade hoje, né? As pessoas não são esclarecidas, não têm conhecimento e é o que está aí fora. E é simples assim, né, Luiz? É isso mesmo. Bom, a gente acaba caindo naquele problema do paradigma, do modelo, né? E dá para entender perfeitamente por que as pessoas seguem o modelo. Pô, ele cresce junto com a avó, com o avô, com o tio, com o pai, com os irmãos e tal. Todo mundo dizendo para ele a mesma coisa. Espiritismo é coisa do demônio. Pô, ele vai descrer do avô, da avó, que o amou, que o protegeu, que o criou, que deu a ele alimentação, estudo, etc. Não, o espiritismo é coisa do demônio. Né? Então, e hoje me aconteceu... Pois não. Desculpa. Pode falar. Mas hoje me aconteceu uma coisa que eu vou ter que compartilhar com vocês. Eu fui ao mercado e quando voltei, quando estava saindo do mercado, cruzei com uma pessoa que eu conhecia, um rapaz que inclusive ele trabalha com construção, uma pessoa de um bom coração, e ele estava com o cabelo comprido, com barba, tem um olho um pouco claro, me lembrou aquela fisionomia desenhada de Jesus, né? Aquela famosa fisionomia. Eu até falei com ele, eu digo, olha, Daniel, o nome dele é Daniel, você está parecido com Jesus. Eu vou ter que dizer o que ele me disse. Eu achei que eu estava o elogiando, né? E ele me disse, como é que ele me falou? Ele falou, mas eu não, coisa horrível, eu não quero, algo desse jeito assim, não quero ficar parecido com Jesus. E aí eu digo, bom, ele não deve acreditar em Jesus ou algo do gênero, ou se ofendeu com a minha colocação, que eu fui na melhor das boas intenções. Então veja como essa falta de conhecimento e de esclarecimento que está aí fora é perturbador. Perturbadora. Para nós que temos um pouco de esclarecimento. Só esse comentário. É perturbadora e causadora de muitos transtornos. Transtornos de toda a ordem, que acabam atingindo a vida da pessoa em todos os aspectos, financeiro, moral, de comportamento, assim, de relacionamento. Ele me lembrou, ele falou, que ruim para mim, agora eu me lembrei que ele disse, que ruim para mim, ele dizendo, né, que ruim para mim ser parecido com Jesus. Eu dei tchau para ele, né? Bom, a gente não pode fazer nada, uma pessoa diante de uma resposta como essa não se pode fazer nada, mas a não ser lamentar, não é? A não ser lamentar. Érica quer comentar alguma coisa, Érica? Tá bom, vamos lá. Então, eles seguem respondendo, se as violardes, a culpa é vossa. Sem dúvida, quando o homem comete um excesso, Deus não estende um julgamento para ele, dizendo-lhe, por exemplo, tu és um glutão, ou eu vou te punir. Mas ele traçou um limite. As doenças e, por vezes, a morte são consequência dos excessos. Eis a punição. Ela resulta da infração da lei, assim se passa em tudo. É sempre a infração da lei de Deus. Não é? O que é o sofrimento nas nossas vidas, se não as nossas infrações cometidas no passado? Não é? A pessoa às vezes passa por um problema, eu já passei por alguns na minha vida, não é? Uns eu venci, outros não e tal. Mas fala, por que eu estou passando por isso? Eu não fiz nada nessa encarnação para merecer o que eu estou passando. Pelo contrário, eu sempre procurei agir corretamente. É claro que a gente não faz tudo perfeito, mas procurei agir corretamente. Porque isso está me atingindo. E se a pessoa não tem o conhecimento da lei de causa e consequência, né, ela acaba se revoltando contra a vida, contra Deus, imprecando contra Deus, muitas vezes dando uma resposta como essa que você recebeu aí do seu amigo. Se revoltam contra a vida ao invés de serem resignados, porque paciência e resignação é coisa rara de se encontrar nas pessoas. Né? A paciência é o consentimento da razão. E a resignação é o consentimento do coração. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo.
paciência e resignação. É uma das lições que constam no Evangelho segundo o Espiritismo, que mais me tocam, que falam muito para mim, como pessoa, né? Nós precisamos realmente ter paciência e resignação diante da vida, para vencer esta vida. Se nós conseguirmos vencer esta vida, nós venceremos a eternidade. Seremos felizes na eternidade, seremos felizes depois que nós desencarnarmos. E se a vida é lá, por que não investir lá e não aqui? Ah, mas ele me ofendeu. Peraí, você se ofendeu porque você é orgulhoso. Só orgulhoso é atingido pela ofensa. A pessoa humilde não se ofende. A pessoa humilde cala. Cala, não, como diz a historinha do mestre chinês, não aceita o presente. Não sei se vocês conhecem essa história, não é? O mestre chinês foi convidado pelo seu maior inimigo para um encontro. Tanto esse inimigo do mestre veio com um grupo de pessoas, como o mestre veio com um grupo de seguidores junto com ele. Então, ao chegar no encontro, este inimigo ofendeu esse mestre de todas as maneiras. Falou dele, da família dele, enfim, xingou ele todo quanto é nome e tal, e ele simplesmente calou, não falou nada. E um dos seus seguidores, depois que o outro foi embora, que o seu inimigo foi embora, perguntou para ele, poxa, por que ele te ofendeu tanto e o senhor não respondeu absolutamente nada? Ele falou, não, escute, aprenda. Ele veio trazer um presente para mim. Eu não aceitei o presente. Ele levou o presente junto com ele de volta. Humildade. Humildade pura e simples. Nada mais do que isso. E nós não somos, é tudo que nós não somos, é humilde. Se o sujeito faz algum movimento no trânsito, ou algum movimento no mercado, algum movimento no banco, alguma coisa que nós não gostamos, a gente revida no debate pronto. É tudo que nós não temos é humildade. A gente aceita o presente. Quer dizer, o cara vem entregar um presente e a gente aceita o presente. E nós não deveríamos aceitar. Não é? Que temos conhecimento para isso. E eu estou falando dos espíritas, dos cristãos. Tem conhecimento para isso. Né? Mas, lamentavelmente, a gente ainda não aprendeu, lamentavelmente, a não aceitar esse tipo de presente. Ele segue. Sem dúvida, quando o homem comete um excesso, Deus não estende um julgamento para ele, dizendo-lhe, por exemplo, tu és um glutão e eu vou te punir. Mas ele traçou um limite. As doenças e, por vezes, a morte são consequências dos excessos. Eis a punição. Ela é resultado da infração da lei. Assim se passa em tudo. E Kardec faz um comentário muito pertinente a essa resposta, que ele diz o seguinte: todas as nossas ações são submetidas às leis de Deus. Não há nenhuma delas, por mais insignificante nos pareça, que não possa ser uma violação dessas leis. Por isso que Jesus, nas suas pregações, nos seus ensinamentos, disse, vós estareis na terra até pagar o último ceitil, o último centavo. E tudo aquilo que nós fizermos, que infraciona a lei de Deus, será resgatado por nós, de uma maneira ou de outra. É claro que, ao mesmo tempo que ele falou isso, ele diz assim, olha, o amor cobre uma multidão de pecados. Ou seja, através do amor, da prática da caridade, nós podemos quitar muitos débitos do passado. Não é? Mas nós certamente teremos que quitá-los. Não tem... a gente deve procurar ficar devendo o mínimo possível, principalmente para a nossa consciência. Se tivermos alguma pendência, e Jesus nos alertou para isso, olha, se você for fazer a oferenda lá no templo, que era o hábito no tempo dele, né? As pessoas irem fazer oferendas no templo, olha, deixa a tua oferenda aí e vai te reconciliar com o teu irmão. Se você conseguir se reconciliar com ele, você terá ganho o teu irmão, né? Depois você pega a tua oferenda e leva lá, e oferece para Deus, para o teu santo, para quem você quiser. Mas antes vai e reconcilia com o teu irmão, porque é mais importante a reconciliação, não é? É mais importante nós estarmos bem com os nossos irmãos,
Principalmente bem no sentido de foro íntimo, né? Nenhuma culpa em relação ao relacionamento com as outras pessoas. Não temos nenhuma culpa, a consciência não nos acusa de nada, nós perguntamos para a nossa consciência e ela não acusa, então está tranquilo, nós podemos levar a nossa oferta no templo. Né? Mas se não, disse Jesus, vai, reconcilia-te com o teu irmão enquanto estás a caminho com ele. Por que enquanto estás a caminho com ele? Enquanto você estiver vivo. Enquanto você estiver vivo nós sempre estaremos, mas encarnados. Porque depois de desencarnado a coisa complica e muito, a coisa é muito complicada. Então precisamos solucionar e solucionaremos as coisas aqui, se não nessa encarnação, numa outra. Há muitas pessoas que dizem assim, então eu vou deixar para a próxima. Folgado, né? O sujeito cruza o braço diante de tudo, por que ele não vai cruzar o braço diante de mais um problema? Né? Mas eu julgo que isso é, no mínimo, para dizer o mínimo, imprudente. Aliás, muito imprudente. Né? Todas as nossas ações são submetidas à lei de Deus. Não há nenhuma delas, por mais insignificante nos pareça, que não possa ser uma violação dessas leis. Se sofrermos as consequências dessa violação, nós não nos deveremos queixar, senão de nós mesmos, que nos faremos, assim, os artífices da nossa infelicidade, da nossa felicidade ou de nossa infelicidade futura. Essa verdade se torna sensível no seguinte apólogo, uma lição com fundo moral. Isso é um apólogo. Abre aspas. Um pai dá a seu filho a educação e a instrução, ou seja, os meios para fazer conduzir-se. Cede-lhe um campo para cultivar e lhe diz, : eis a regra a seguir e todos os instrumentos necessários para tornar fértil o campo e assegurar a tua existência. Dei-te a instrução para compreenderes essa regra. Se o seguires, o campo produzirá bastante e te proporcionará o repouso na velhice. Se não a seguires, nada produzirá e morrerás de fome. Dito isso, deixa-o agir à vontade. Fecha aspas. Não é verdade que o campo produzirá na razão dos cuidados que dispensar à cultura e que toda negligência redundará em prejuízo da colheita? O filho será, portanto, na velhice feliz ou infeliz, segundo tenha seguido ou negligenciado a regra traçada pelo pai. Deus é ainda mais previdente, porque nos adverte a cada instante se fazemos o bem ou o mal. Envia-nos espíritos que nos inspiram, mas não os escutamos. Há ainda outra diferença, e é que Deus dá ao homem um recurso por meio das novas existências para reparar os seus erros do passado, ao passo que o filho de que falamos não o terá, se empregar mal o seu tempo. Quer dizer, Deus é magnânimo em tudo, porque nós podemos deixar herança para os nossos filhos, bens materiais, instrução, boas escolas e tudo mais. Mas Deus dá muito mais do que isso, que é sempre oportunidade. Oportunidade infinita. Cabe a nós reduzir o tempo aqui na Terra. Cabe a nós, única e exclusivamente. É possível sair da Terra para um planeta melhor? Plenamente possível. Numa encarnação? Numa encarnação. Né? Mas cabe a nós. Se nós não nos esforçamos, não podemos nos queixar de que nos atrasamos. Somos os retardatários. Aliás, nós não somos espíritos terráqueos, viu? A maioria de nós não é espírito terráqueo. Nós estamos aqui exilados. Essa é a grande verdade. Né? Muitos não admitem isso e tal. Eu não sou assim e tal. Leia lá, questão 100 e seguintes do Livro dos Espíritos, que é a escala espírita, e você vai ver que tipo de qualidade moral tem o espírito que habita a Terra. Né? Os espíritos que habitam a Terra são espíritos imperfeitos, são materialistas, cruéis, violentos, orgulhosos, prepotentes, tem todas as qualidades, né? Qualidades que a gente vê aqui na Terra.
diuturnamente. Né? Então, precisamos deixar o modelo que as pessoas passam umas para as outras e passar a agir de forma diferente. Né? As pessoas compreenderão a nossa maneira de agir? Absolutamente. Pô, você não bebe, você não sai, você não vai para balada, você não... E daí? Qual o problema? Eu tenho minha vida, eu ajo da maneira que eu acho melhor. Né? Então, nós vamos, por essa razão, deixar de habitar a Terra no futuro? Pode ser que não. Mas o importante é que nós nos adiantemos do ponto de vista moral, intelectual e moral. Isso é o mais importante, porque certamente reencarnaremos melhor numa futura encarnação. Aliás, é o meu maior objetivo. Né? Ter uma encarnação aqui na Terra mesmo um pouco melhor do que eu sou. Deixar de ser o que eu sou para ser um pouquinho melhor. Né? Esse é o grande objetivo meu, pessoal. Não ir para outro planeta, não, porque realmente eu estou muito longe disso. Mas os espíritos superiores explicam que é possível, sim. E que há espíritos que, em poucas encarnações, deixam a Terra e vão habitar mundos bem melhores que o nosso. Se não houver nenhum comentário por parte dos companheiros, nada a acrescentar, ou se não ficou alguma coisa bem explicada, nós vamos passar para o item de número 4. Se alguém quiser comentar alguma coisa ou perguntar alguma coisa, é o momento. O subtítulo de número 4 é Natureza das penas e gozos futuros. Como acontecem essas penas e os deleites, né, os gozos, no futuro. Questão de número 965. Pergunta Kardec: as penas e os gozos da alma após a morte têm alguma coisa de material? O tal do fogo do inferno, fogo que não se apaga, o sujeito lá com um tridente e tal, né, para nos espetar e tal. Tem alguma coisa disso? Existe alguma coisa nesse sentido? Porque era a ideia corrente no tempo de Kardec. A Igreja Católica, que pregava esse tipo de punição, depois eles acabaram se tocando e criaram lá, além do inferno, criaram o purgatório, né? Que era um negócio mais maneiro e tal, não sofria tanto, ficava um pouquinho lá, depois era levado para o céu e tal. Quer dizer, deram uma melhorada na coisa, mas até então era só inferno mesmo. Se estivesse condenado, estaria condenado pela eternidade a esse tipo de pena, esse tipo de punição, né? E a igreja mandava inclusive no Estado. Né? Por isso que, graças ao nosso querido Rui Barbosa, assessorado por grandes pensadores da época, criou a nossa Constituição laica, que era justamente para evitar a ingerência da igreja no Estado. Né? A nossa Constituição não é uma Constituição ateia, como muitos afirmam. É uma ignorância para isso. Ela é uma Constituição laica, ou seja, não tem religião oficial. Ou não deveria ter, né? Porque na prática acaba tendo. Né? Mas não, a nossa Constituição prevê isso. Né? O laicismo. Né? Uma Constituição laica. Então, os espíritos respondem o seguinte: não podem ser materiais, desde que a alma não é de matéria. O nosso espírito, ele não é imaterial, mas incorpóreo. Nós estamos à parte da matéria. Nós não somos matéria. Não poderíamos dizer imateriais, porque dizer imaterial significa o nada. Nós não temos entendimento de inteligência e nem meios de comparação para saber o que é ser imaterial. Não é? Fala, o espírito é imaterial, então não é nada. Não, peraí, o espírito é alguma coisa. Né? O espírito é alguma coisa. Mas ele os espíritos, para o bom entendimento, chamaram o espírito de incorpóreo, ou seja, sem corpo. Tudo aquilo que querem atribuir ao perispírito não tem nada a ver com físico, com material. O perispírito é apenas um elo de ligação entre o corpo físico e a matéria. E depois de desencarnado, entre a matéria e o espírito. O espírito só age sobre a matéria porque ele tem perispírito. É esse elo de ligação que permite o espírito agir sobre a matéria. Então vamos lá. Não podem ser materiais, desde que a alma não é de matéria.
O próprio bom senso o diz. Essas penas e esses gozos nada têm de carnal, e por isso mesmo são 1000 vezes mais vivos do que os da terra. Quer dizer, você livra por um lado e é muito pior por outro. São 1000 vezes mais vivos, eles assim, ou seja, a intensidade do sofrimento é 1000 vezes maior. O espírito não tem subterfúgio, ele não tem como se esconder. Então vale muito a pena mudar encarnado, mudar para melhor, mesmo que seja um pouquinho, não importa. Comece esse processo. Aí que está a grande sacada do cara, né? Pô, se eu invisto na minha vida material, se eu pego lá todo o meu dinheirinho que eu conseguia juntar e tal, e procuro o gerente do banco, ou então vou lá e me intero de como aplicar esse dinheiro para render melhor e para estar seguro. Muitos compram ouro, outros compram dólar e tal, para assegurar a posse do dinheiro. Né? Se as pessoas aqui neste mundo fazem isso de uma forma tão intensa e tão criteriosa, por que não atentam para a imortalidade da alma e investem da mesma maneira na imortalidade, nos bens espirituais? Nos bens materiais nós somos professores, né? Ninguém precisa ensinar. O sujeito, aliás, com os meios de comunicação que nós temos hoje, né? Com as redes sociais, os meios de comunicação prontos e claros, né? Ensinando todos os truques que nós podemos nos utilizar, nós fazemos isso com maestria. Mas por que não fazemos o mesmo com o nosso espírito? Por que não fazemos o mesmo com aquele que vai sobreviver a tudo isso? E para quem isso não tem valor? Para o espírito nada que é material tem valor. Ele não leva nada. Os antigos diziam assim, caixão não tem gaveta. Você não pode colocar nada dentro do caixão, não tem como, aliás não tem como. Todos aqueles que tentaram não aproveitaram. Você pega lá os reis e rainhas do Egito, que faziam aqueles grandes túmulos, onde eles colocavam ouro, onde inclusive os seus empregados, né, os seus serviçais, eram sepultados junto com ele, para que o servissem depois da morte, né? Ficou mais do que provado que eles não utilizaram nada, porque todo o ouro estava lá. E os serviçais viraram caveira como ele também. Ele só não virou caveira porque ele foi tratado, o corpo dele foi tratado e mumificado. Eles tinham tanta... A tecnologia deles era tão avançada na época que tem múmia aí de 3, 4, 5 mil anos, 10 mil anos, sei lá quantos mil anos, que está perfeitamente conservada do ponto de vista material. Uma aparência mais ou menos similar à que ele tinha, o corpo conservado e tal. Né? Mas só isso, nada mais. O ouro, as riquezas, estão todas lá. Ou pelo menos permaneceram até descobrirem o túmulo. Né? As estátuas de ouro e tudo que os reis e rainhas egípcios e outras culturas que faziam a mesma coisa, estão todas lá. Ninguém consegue levar. Né? Por melhor seja o mausoléu daquele que é sepultado no cemitério, mais bonito, mais suntuoso, mais luxuoso, né? Que seja adornado com pedras muito caras e tal, mármores de Carrara e tal, o defunto está ali do mesmo jeito, ele não vai se beneficiar daquilo. O que é material é material, o que é espiritual é espiritual. Não tem associação entre uma coisa e outra. A matéria, na realidade, é usada pelo espírito como meio de progresso. O corpo é um instrumento que nós nos utilizamos para progredir, para crescer, para evoluir. O termo correto é progressão dos espíritos. Apenas isso. Matéria só serve para isso. Tudo que é material só serve para isso. Porque nada nós conseguimos levar. Nada, absolutamente nada. Então, é preciso que nós como enquanto humanidade, entendamos isso, que é preciso começar a investir pesadamente, da mesma maneira que nós investimos nos bens materiais, investir nos nossos bens espirituais. Né? Como Jesus disse, eles são imperecíveis. Nada pode tomar de nós esses bens. Ninguém toma, aliás. Nem Deus, nem Jesus, nem ninguém toma de nós os bens espirituais.
Muitos fazem brincadeira com isso, fazem chacota e tal, mas no dia do desencarne, é como diz na lição da semana passada, no momento da morte do sujeito, ele fica, como diz a molecada de hoje, pianinho. Acaba toda a graça do sujeito, né? Eu vou morrer, é complicado. Deus me livre, Deus me ajude, mãe me acuda, né? Eu conheço aí um grande político, na acepção do significado dessa palavra, que desencarnou, morreu, né? Por usar o linguajar popular, pedindo para o médico, pelo amor de Deus, de não deixá-lo morrer. Pelo amor de Deus, não me deixe morrer. E um grande político, poderoso, poderosíssimo. Mas assim, né? As pessoas aprendem, e às vezes aprendem da pior maneira, né? O espírito, uma vez desprendido, é mais impressionável. Por quê? Porque não existem os órgãos localizados e circunscritos, fechados, para que nós percebamos o exterior. Nós precisamos dos olhos, que é um órgão circunscrito, para perceber, para enxergar, os ouvidos para ouvir, a pele para sentir, né? E os outros órgãos que nos faz perceber a vida. Para o espírito, não. Ele percebe por todo o seu ser, ele sente por todo o seu ser, ele enxerga por todo o seu ser, ele ouve por todo o seu ser. Então ele é muito mais sensível, ele está muito mais vulnerável nesse sentido, né? Ele é impressionável realmente, essa é a palavra correta. Bom, aliás, os espíritos são perfeitos quando se utilizam das palavras para transmitir uma ideia. Realmente impressionável. O espírito, uma vez desprendido, é mais impressionável. A matéria, não mais, ele enfraquece as sensações. Então as sensações são totais. Totais. Não precisa buscar adrenalina no mundo dos espíritos, que lá você vai ter muito. Não precisa fazer rapel, não precisa voar em parapente, nada disso, que lá a adrenalina é total, né? Se você busca adrenalina, você vai ter toda lá. Toda. E não paga nada, hein? Melhor de tudo é isso. Não paga absolutamente nada. Muito bem. Questão de número 966. Deixa eu ver como é que está o pessoal no YouTube. Não temos ninguém. E lá na Aparecida André Reis comentou: o estudo é muito instrutivo. Gratidão. Nós é que agradecemos, Aparecida, mais uma vez a sua presença. O estudo deste livro é realmente muito esclarecedor e instrutivo. Que você continue com a gente sempre que você puder, viu? Questão de número 966. Perguntam os espíritos superiores a Kardec: por que o homem faz ideias tão grosseiras e absurdas das penas e dos gozos da vida futura? Grosseiras e absurdas. É isso mesmo. Esse é o termo perfeito para retratar o pensamento dos seres humanos a esse respeito, né? Eles respondem: inteligência ainda não suficientemente desenvolvida. Ou seja, em palavras simples, você é burro mesmo. Ou seja, você não quer desenvolver a sua inteligência. Porque burro ninguém é. Inteligência todos têm. Saibam aqueles que estão ouvindo ou que ouvirem futuramente este vídeo. Aliás, singelo, simples, não tem o propósito de ser melhor que ninguém, que todos os espíritos no universo têm dois atributos básicos: inteligência e pensamento. Todos, indistintamente. Uns mais desenvolvidos, outros menos. Mas como é que nós desenvolvemos a nossa inteligência? Trabalhando, estudando, nos empenhando, nos esforçando nesse sentido. Aí o cara cruza os braços, não quer saber de nada, né? E ele não vai conseguir desenvolver a inteligência. Por isso que ele diz assim: inteligência ainda não suficientemente desenvolvida. Desenvolvida, porque ter todos nós temos. A criança compreende da mesma maneira que o adulto? Perguntam eles. Aliás, isso depende também do que se lhe tenha ensinado. Aí que mora o perigo. É nesse ponto que há necessidade de uma reforma. Mudar o paradigma, mudar a maneira pela qual nós instruímos as nossas crianças. Isso não é deixar de ser rigoroso e ser exigente para com a criança. A criança não pode ter trégua. Ela tem que ser educada. Eu, na minha ignorância, costumo dizer o seguinte: converse com seu filho, muito. Uma, duas, 3 vezes.
Não ouviu? Jogue na parede. Tem que obedecer. Ela tem que entender que ela tem que obedecer hierarquicamente a seu pai e a sua mãe. Tem que obedecer. Então nós precisamos fazer isso. Mostrar aos nossos filhos o caminho e principalmente, como boa parte dos pais não estão fazendo, dar o exemplo. O exemplo, ele realmente arrasta. As palavras conduzem, né? Nós conduzimos através das palavras. Mas o exemplo é fundamental. Jesus ensinou pelo exemplo. Não é? Jesus de Nazaré, ele não somente ensinava pelas palavras, como agia segundo aquilo que ele ensinava. Por isso que os Espíritos dizem que a tua conduta esteja de conformidade com as tuas palavras. Nós precisamos agir exemplificando, é nossa obrigação, principalmente aqueles que têm conhecimento. Nós temos mais responsabilidade, uma responsabilidade muito maior do que as outras pessoas. É nesse ponto que há necessidade de uma reforma. E ele segue: vossa linguagem é muito imperfeita para exprimir o que existe além do vosso alcance. Por isso foi necessário fazer comparações, sendo essas imagens e figuras tomadas como a própria realidade. Mas à medida que o homem se esclarece, seu pensamento compreende as coisas que a linguagem não pôde traduzir. Não é ir contra a maneira pela qual as pessoas entendem a vida, a Deus, a religião e as coisas, não. O esclarecimento, ele não vai contra quem quer que seja. O esclarecimento, simplesmente, ele destrói a maneira pela qual, errada, a maneira pela qual, atrasada, o ser entende uma determinada coisa. Isso vale para tudo e para todas as coisas. Nós, quando éramos crianças, entendíamos a vida de uma outra forma, de uma outra maneira. Aliás, que maravilha, né? A ignorância é uma bênção, né? Que maravilha. A gente sorria para tudo, nada tinha importância. Se o governo tomasse uma medida, a gente pouco estava se lixando para tudo e tal. Mas depois que nós nos tornamos adultos, que nós passamos a encarar a vida e ter que ser, muitas vezes, o provedor, o organizador, o orientador, isso muda de figura. Nós passamos a ter uma exigência maior para conosco mesmo em relação à responsabilidade. Não é? Então não é ser destruidor da crença dos outros, mas o esclarecedor, esclarecer as pessoas segundo as verdades reais. Quando Jesus disse: conheça a verdade e a verdade vos libertará, ele estava falando exatamente nesse sentido. Vai libertar do quê? A verdade liberta do quê? Da ignorância. Porque a ignorância é que realmente atrasa o progresso do espírito. Ignorar, não conhecer, desconhecer. E o desconhecimento, ele realmente é pernicioso para o espírito. Questão de número 967. Pergunta Kardec aos espíritos superiores: em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Resposta: em conhecer todas as coisas. Conhecimento. O conhecimento destrói a crença. Há pessoas que creem e há pessoas que sabem. São duas pessoas distintas. A que crê aceita qualquer coisa, porque ela crê. Então, se fulano falou, porque falou, está certo. E a pessoa que sabe, ela não acredita em absolutamente nada. Ela estuda. Quando ela não sabe, ela vai em busca do conhecimento. Busca, fuça aqui, fuça lá e compara, coteja uma informação com a outra até formar a sua opinião. Esse é o conhecedor, esse é o estudioso. E é isso que nós precisamos fazer. Cotejar, comparar. Quando pegar um livro, compulsar o livro de tal maneira a esmiuçar esse livro. Nós não podemos pegar um livro e simplesmente abrir na metade para ver o que contém o livro. Não. Começamos a conhecer o livro pela capa. Peraí, essa capa ela é bem feita, é bem elaborada, ela realmente busca informar o leitor daquilo que contém o livro. Muita gente diz que conhece seu livro pela capa, né? E isso, de certa forma, tem uma razão de ser. Nem sempre é verdadeira essa afirmação, mas tem muito a ver com aquilo que contém o livro.
Né? Então, procurar conhecer a contracapa, o prólogo, a introdução, né? E tudo que compõe o livro. O que fazem os espíritas dentro do centro espírita? Abre o Evangelho segundo o Espiritismo ao acaso e deixa o mais importante lá na introdução. Que na introdução tem uma orientação de Kardec segundo a universalidade do ensino dos espíritos, que ninguém fala sobre isso. E a maioria dos espíritos pega o Evangelho e abre uma vez por semana em casa e faz o tal do Evangelho no lar. O pior do que o Evangelho no lar é o culto do Evangelho no lar. Sabe quem criou esse nome? Vocês têm ideia de quem criou esse nome? Chama-se Federação Espírita Brasileira. O que Kardec fala? O Espiritismo não tem culto. Uma pessoa perguntou para mim na internet, mas então eu não devo fazer o Evangelho no lar? Eu falei, claro que você deve. Sem fazer culto. Apenas isso. Não faça disso um culto. Porque o Espiritismo não tem culto. Aliás, não tem igreja, não tem hierarquia sacerdotal, não tem cerimônia, não tem nada que se refira à religião. Não é? Mas o correto é fazer o que você disse agora há pouco, é pegar o livro de cabo a rabo e lê-lo todo. Exatamente. Aqueles que não conhecem, abram lá, por favor, na introdução do livro O Evangelho segundo o Espiritismo e leiam o que Kardec fala a respeito do controle universal do ensino dos espíritos. Por favor, façam isso. Sabe quem não aceita esse controle? A FEB. A FEB é contra esse controle. Por isso que nós temos aqui no Brasil, eles conseguiram a proeza de transformar a doutrina espírita numa religião. Foi a FEB que fez isso. Exatamente o oposto daquilo que pregam os espíritos superiores. Exatamente o oposto. Mas, tecnicamente à parte, vamos continuar aqui na resposta dos espíritos. Não ter ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que fazem a infelicidade dos homens. Isso é que consiste a felicidade dos bons espíritos. E não está falando aqui de espírito perfeito, hein? Um bom espírito não é um espírito perfeito. Ele ainda está na metade, menos da metade do caminho ainda. O amor que os une é para eles a fonte de uma suprema felicidade. Não experimentam nem as necessidades, nem os sofrimentos e nem as angústias da vida material. Está falando do desencarnado, né? São felizes com o bem que fazem. De resto, a felicidade dos espíritos é sempre proporcional à sua elevação. Somente os espíritos puros gozam, na verdade, da felicidade suprema. Mas nem por isso os demais são infelizes. Aliás, é possível ser feliz aqui na Terra. É possível, plenamente possível. Consciência tranquila, a posse do necessário e a fé no futuro. Essa é a receita da felicidade. Quem gosta de ter somente o necessário? Nós não gostamos disso. Não é? Aliás, eu queria aqui fazer um comentário que eu fiz com o Alexandre, um pouco antes de nós iniciarmos os nossos estudos. Se vocês não sabem o que significa ter a posse do necessário, eu vou contar uma historieta que eu contei para o Alexandre agora há pouco. Um sujeito africano, que eu sigo ele no Kauai, ele chega para um amigo dele do mesmo vilarejo que ele mora e pergunta para ele assim, ele falou, um brasileiro confidenciou comigo, comentou comigo que os brasileiros chegam a jogar carne de frango fora. E é verdade isso, muita gente faz cara feia para carne de frango. Nas nossas churrascarias, a última coisa que se serve é frango, porque ninguém quer. Né? E ele falou, pô, eu não consigo entender uma coisa dessa. Vocês querem ver? Aí pegou e entrevistou o sujeito. Fulano, eles falam muito mal português, né? Eles têm uma língua própria. Alguns falam português, mas não são muitos. E esse falava. E perguntou, fulano, qual foi a última vez que você comeu frango na sua vida? Ele falou, dia tal do mês tal de 2020. Eu não lembro nem o dia nem o mês. 2020, 4 anos atrás. Ele falou, por que você não compra frango? Ele falou, porque é uma coisa muito cara e só os ricos podem comer. Então, se você come frango, você faz parte de uma elite no mundo.
Aí fala, mas frango é uma coisa, né? Realmente, antigamente, no meu tempo de criança, por exemplo, o frango era uma coisa feita no domingo, a mamãe fez uma macarronada com frango e tal, né? Mas para eles, arroz e feijão também é uma coisa de luxo. Então o que eles comem? Folha. Pega a folha de macaxeira, pica a folha, cozinha a folha e come. Aquilo é o alimento deles. Então nós somos riquíssimos. E nós nos queixamos muitas vezes daquilo que nós não temos o direito de nos queixar. Então, ter a posse do necessário é isso. É saber, ter a sabedoria de reconhecer que Deus nos dá muito mais do que nós merecemos. Especialmente aos brasileiros. Eles seguem, somente os espíritos puros gozam, na verdade, da felicidade suprema. Mas nem por isso os demais são infelizes. Entre os maus e os perfeitos há uma infinidade de graus, nos quais os gozos são relativos ao estado moral. Os que são bastante adiantados compreendem a felicidade dos que avançaram mais do que eles, e a ela aspiram, mas isso é para eles motivo de emulação, ou seja, de incentivo, e não de inveja. Sabem que deles depende alcançá-la e trabalham com este fito, com este propósito, mas com a calma da consciência pura. Sentem-se felizes de não ter de sofrer o que sofrem os maus. Eu só queria fazer um comentário aqui, um pouquinho antes dessa resposta, não é? Que ele diz assim, os gozos são relativos ao estado moral. Quanto mais o homem se afasta da moralidade, mais ele sofre. E mais ele é vítima de si mesmo. Quanto mais ele se afasta da moralidade. Moralidade, moral e moralidade, que é a qualidade daquele que tem moral. Tudo que acaba em ade ou dade significa qualidade. Então, moralidade é a qualidade daquele que tem moral. Então, tenha moralidade e trabalhe em cima disso com fervor, com convicção, com determinação. Ah, mas isso é chato, torna a vida chata. Não torna, não. Torna a vida tranquila. Consciência em paz. O que é o mais importante. Muito bem. Nós vamos encerrar os nossos estudos anotando a questão de número 968 para o nosso próximo encontro, na próxima quarta-feira. Vamos ver aqui se tem alguma pergunta dos nossos irmãos. Nilmar Gávio entrou, disse boa noite para você também. Muito obrigado pela sua presença. Viu, meu amigo? É um prazer tê-lo conosco. Então, se não houver nenhuma pergunta, se vocês não quiserem comentar nada, nós vamos fazer a nossa prece de encerramento. Muito bem. Então eu convido a todos para que procurem esquecer, procurem deixar de lado os encontros e desencontros desse dia, para nós voltarmos o nosso pensamento a Deus. Mentalizarmos a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia da humanidade, e juntos com Jesus nos dirigirmos ao Criador. Nosso Pai, Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para, fazendo um parênteses, vibrarmos amorosamente, intensamente, pelos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, aqueles que desencarnaram e os que estão encarnados, vivendo uma situação realmente de tragédia. Tragédia do ponto de vista material, porque do ponto de vista espiritual não há injustiça, nós sabemos disso, Senhor. Mas nós vos pedimos humildemente para que esses nossos irmãos sejam assistidos no seu sofrimento, para que tenham força e bom ânimo para vencer as suas dificuldades. E quanto a nós, vos pedimos também força, bom ânimo, coragem, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo
para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos e desta forma dignificar a vida. Dá-nos ainda, Senhor, a coragem de orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em Teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite. E que assim seja.